Isso, um trabalho focado na minha família, pensando nessa geração e na próxima geração. Então, por exemplo, por que as crianças têm amiguinho imaginário? Porque o amigo de verdade, que é o pai e a mãe, não estão presentes. Então a criança desenvolveu essa habilidade. Alguma criança um dia teve essa ideia e criou um amiguinho imaginário. Outras crianças ficaram sabendo e falaram, então eu também posso arrumar um. Se meu amiguinho tem um amigo imaginário, eu também tenho um. Porque antigamente a gente tinha muitos irmãos. As famílias eram grandes. Então os pais trabalhavam o dia inteiro, cuidavam da vida deles, mas nós tínhamos os nossos irmãos para a gente compartilhar. Mesmo que batesse, mesmo que brigasse, mesmo que fizesse raiva, mas estava ali, todo mundo junto. As famílias foram diminuindo, as crianças foram ficando isoladas. As crianças hoje em dia, elas são criadas igual bichinho de estimação. Então, não se ofendam, mas infelizmente é o que acontece. Quando você lembra de sua criança, quando você quer, quando você brinca com ela, só quando você quer, quando você dá atenção para ela, só quando você tem tempo, então sua criança é tratada como um bichinho de estimação. Antigamente, os idosos tinham os netos para conversar, para brincar, para contar história, porque os velhos estavam lá jogados, mas as crianças também estavam jogadas e um cuidava do outro. Com a diminuição do número de membros da família, não tem mais essa ligação. Porque quando o netinho está crescendo, o vovô e a vovó já estão muito longe, então eles não têm conexão mais. E com isso, os velhinhos, os idosos, eles também são tratados como um bichinho de estimação. Tem um bichinho de estimação novinho, os filhotinhos, e tem um bichinho de estimação que já estão com a idade avançada. E os adultos estão no meio, abandonando a geração anterior e deixando de qualquer jeito a próxima geração. E assim a gente começa a perceber as dificuldades que acontecem na família. Então é uma história trágica que eu descrevi aqui, mas talvez está acontecendo na sua casa. Talvez está acontecendo debaixo do seu nariz e você não percebeu ainda. Sai para lá, pernilongo. Pernilongo querendo me desconcentrar aqui. Então, eu ainda nem entrei na questão da violência doméstica. Porque eu tô criando um contexto aqui para você entender de onde vem a violência doméstica. A violência doméstica vem das incertezas, da vida que as pessoas levam hoje em dia sem diálogo. Por que os meninos crescem violentos? Já parou para pensar nisso? Porque as crianças elas têm dificuldade em lidar com as frustrações. Esse é um dos problemas da violência doméstica. O menino, geralmente a violência doméstica parte do homem, que ele é mais forte fisicamente. Então, geralmente, tem mulher que bate no marido, mas são poucas, né? A gente nem fica sabendo muito porque é muito constrangedor. O cara já apanha e ainda tem que contar para os outros, é muito sofrido. Então, a criança, como eu disse aqui, ó, a geração, né, que tem aí acima de 40 anos, muita gente viveu uma pobreza terrível. Mas tinha alguém por perto, tinha família. Aí eles cresceram e falaram, não, eu não vou fazer igual meus pais. Porque a gente tem essa ilusão, né, que nós sabemos mais que nossos pais. Até que a gente fica mais velho e vê que eles realmente sabiam muita coisa. Aí eles crescem e falam assim, olha, eu não vou privar o meu filho de nada. Porque antigamente, olha só, olha como é que era antigamente. Antigamente era assim, os filhos não tinham respeito dos pais, eles tinham medo. A gente era ameaçado, seja de forma clara ou não, a gente era ameaçado. Se você via um irmão sendo espancado para tomar banho com água, com sal e vinagre, você já fica atento, fala, alguma coisa aconteceu. Talvez eu não saiba o que aconteceu, eu não posso nem perguntar, mas alguma coisa aconteceu para que ele levasse aquela surra, então eu vou ficar atento. E aí você ia descobrindo até onde você podia ir. Mas você tinha que descobrir sem perguntar. É uma arte, né?
você descobrir sem perguntar. Você não tinha informação, você não tinha Google, você não tinha YouTube, você não tinha televisão, você não tinha um monte de coisa que traz informação e talvez em alguma fase você ainda não sabia nem ler e escrever. Estou falando de crianças de 4, 5 anos, 6 anos que ainda não tinha ido para a escola, tá? Eu vivi coisas parecidas e a gente não podia perguntar, porque era um desrespeito perguntar. Olha que ignorância, era um desrespeito perguntar. E você vai crescendo, tomando as suas próprias decisões baseado na sua percepção, que não quer dizer que ela está certa, é a forma que você percebe. Assim era o contexto de muita gente que tem idade de 40 anos em diante. Aí essas pessoas tiveram filhos e elas pensaram, algumas delas, não vou privar meus filhos de nada. Meus filhos podem fazer o que eles quiserem, porque eu fui privado, sofri muito e isso não é bom. E aí as crianças ficaram atrevidas, mal educadas, elas entram em conversa de adulto, elas entram em conversa de qualquer pessoa, elas são obstinadas, elas são rebeldes e elas não são disciplinadas. E aí criou um outro problema. Por quê? São crianças que não conseguem lidar com a frustração. Tudo que a criança quer, ela tem que ser liberado para ela, porque ela não vai sofrer o que os pais sofreram. E aí as crianças são desobedientes, as crianças são atrevidas com os professores, as crianças não respeitam os professores. Quando eu era criança, ainda era aceitável, não era tão comum, mas era aceitável que uma professora corrigisse a gente puxando a orelha da gente. Eu tomei um puxão de orelha uma vez, né? E eu nem era bagunceiro, mas num dia, por infelicidade, eu fiz alguma coisa que aborreceu a professora, puxou minha orelha e até hoje estou lembrando disso. E era comum isso acontecer. Podia puxar a orelha, dar varada, colocar de castigo. Por quê? Porque tinha essa ideia de que a criança tinha que obedecer os professores, obedecer os mais velhos. E isso foi acontecendo com muita gente. Aí chegou a próxima geração que não aceita que o filho passe por isso. Então, hoje em dia, se a professora chamar a atenção do filho, quem encontra confusão não é a criança. Porque antigamente, assim, se a criança aprontou e a professora bateu, xingou, ela conta os pais e o menino leva uma surra em casa. Hoje não. A professora chama a atenção da criança porque ela está fazendo bagunça, que ela não fez para casa, porque ela desobedeceu, porque ela foi colocada para fora de sala de aula. Aí o filho conta para os pais vão lá e brigam com a professora. Inversão de valores. Eu não estou falando que de outro jeito estava certo, mas esse também está errado. Então nós temos que encontrar o quê? O meio termo. Nós temos que encontrar um jeito de resolver essas questões. Um erro não vai resolver o outro. É disso que eu estou falando. Então o menino não consegue lidar com frustração. Por quê? Porque ele não está acostumado. Ele pode tudo. Por quê? Porque ele pode. Porque o pai e a mãe falou que ele pode, então agora ninguém mexe com o meu menino. Só que tem um menino do vizinho que também pensa assim. Tem um menino do outro bairro que também pensa assim. Aí tem uma sociedade que as pessoas não podem lidar com a frustração. Então, se eu saio hoje dirigindo e alguém passa na minha frente, eu brigo, porque eu tenho prioridade. Aí o outro também pensa que ele também tem prioridade. E se eu cometo um erro no trânsito e dou uma fechada no cara, o cara fica nervoso porque acha que eu fiz por querer. E ele não quer conversa, ele quer bater, porque ele não pode frustrar o dodóizinho. Ele é o bebezinho do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Ele não pode ficar aborrecido, ele não pode, ninguém pode falar não para ele. A violência doméstica começa a aparecer. Os estupros começam a aparecer, porque ele não pode lidar com frustração. Enquanto isso, o lado das meninas. As meninas, as mulheres estão, de forma cultural, né, pelo menos no Brasil, elas estão em desvantagem ainda.